Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero agradecer de coração você por estar aí, e isso nos ajuda muito, né? E nos estimula a continuarmos com o nosso programa. E peço encarecidamente, na medida do possível, se você puder alavancar o nosso programa, dando o seu joinha, compartilhando ou a- acessando o sininho aí, enfim, porque quanto mais você nos apoia, mais pessoas nós teremos como público. E a nossa mensagem deve atingir o máximo de pessoas possível. Nós estudamos a Bíblia, nós não fazemos leitura ou é, fazemos uma menção superficial daquilo que talvez as pessoas já estão acostumadas a ouvir. Nós trazemos curiosidades, trazemos informações novas, muitas novidades e assuntos que realmente nos enriquecem espiritualmente e nos prepara para o tempo em que estamos vivendo. Por isso, eu peço, se você puder nos ajudar a ampliar esse programa, de coração eu agradeço essa sua disposição para isso. Obrigado, então, e fique conosco. Nós estamos neste programa Pense Nisso, tratando de uma série inicial. Esta primeira série dentro desse programa tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E nós vamos hoje trazer um resumo daquilo que já falamos, para que fique bem gravado a mensagem que já tratamos até aqui, para darmos sequência ao que pretendemos trazer. Hoje nós vamos então fazer esse resumo. É importante, é sumamente importante fazermos esse resumo para que fique gravado na sua mente essas orientações que já foram dadas. No entanto, o resumo nunca é realmente uma mensagem completa. Ela é uma mensagem compacta do todo que já foi tratado. Se você tem alguma dúvida daquilo que vamos trazer à tona nesse resumo, que você recorra aos vídeos anteriores, porque ali estará completo a explicação dentro da Bíblia que fazemos desses assuntos, ok? Então, não fique com dúvida. Caso alguma coisa que nesse resumo viermos a dizer que você discorda ou que você ainda não tem total conhecimento, recorra aos vídeos anteriores, porque eles esclarecerão mais ainda do que aqui iremos esclarecer. O que nós tratamos? O que nós provamos pela Bíblia no encontro anterior? O assunto do conflito cósmico, nós começamos a trazer esse assunto em pauta nas nossas considerações, explicando como que era o universo antes de Deus ter criado qualquer coisa. E explicamos, com base na palavra de Deus, que esse Deus que nós temos como o Deus único, o Deus criador e mantenedor de todas as coisas, por misterioso que seja, por curioso que seja, o fato é que a Bíblia defende como sendo três em um. É um Deus que se divide em três pessoas distintas. E a Bíblia chama isso de unidade composta. Muito bem explicado nos programas anteriores. Enfim, o fato é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em pé de igualdade. E todos eles possuem os atributos no mesmo nível. Os atributos da onipotência, onisciência e onipresença. No entanto, é, eles também possuem um sentimento de humildade tão profunda como Cristo demonstrou quando esteve neste mundo. Cristo é tido como a segunda pessoa da Trindade. E ele, para revelar este fato, ele falou: quem vê a mim, vê o Pai. De maneira que, quando se olha na Bíblia, ou se lê na Bíblia que Jesus se inclinou para lavar os pés dos discípulos, o Pai, da mesma forma, faria. O Espírito Santo, da mesma forma, faria. Então, essa humildade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem, está também em pé de igualdade. Nenhum deles tem pretensão de ser maior do que o outro. Mas para
o benefício dos seres que haveriam de ser criados, estamos aqui recapitulando como que era o universo antes de Deus criar todas as coisas. Então, para benefício dos seres inteligentes que seriam criados, e esses seres inteligentes, eu não menciono apenas os anjos, mas seres inteligentes como Adão e Eva foram, e como nós somos aqui, né? Mas antes do pecado era Adão e Eva neste mundo. Deus colocou seres, assim como Adão e Eva neste planeta, seres inteligentes em outros planetas. Hoje nós não vamos provar este fato, porque não é o nosso tema, mas prometemos trazer os textos que comprovam a existência de seres inteligentes que vivem em outros planetas. Mas o fato é que antes de vir à existência todos esses seres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em toda a sua grandeza e também em toda a sua humildade, chegaram no consenso e a harmonia que eles possuem, a concordância que eles possuem, o relacionamento estreito, íntimo, que um possui para com o outro, é tão infinito como eles. E eles então chegaram no consenso de que eles deveriam se manifestar ante os olhares dos seres inteligentes de forma diferente, um do outro. Um deveria ser tido como pai, o outro deveria ser tido como filho, e o outro deveria ser tido como Espírito Santo. E com base na onisciência deles, eles chegaram a esse tratado, a esse acordo, para que provocasse impacto, para que provocasse um certo efeito na vida daqueles que seriam criados. Em outras palavras, a aparência de alguém certamente impacta os olhos daquele que está vendo. A aparência diz muita coisa para aquele que está observando. E assim, então, sabendo que as criaturas seriam inteligentes, iriam observar todas as coisas e tirar conclusões daquilo que eles viriam, antes de virem à existência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram e em pé de igualdade concordaram que um deles deveria se manifestar com uma imagem impactante de glória, uma imagem impactante de poder. E esse seria tido como o Pai. E por que isso? Porque os seres que deveriam ser criados, as criaturas inteligentes, deveriam olhar para um Deus e sentir que ali há um Todo-Poderoso. Deveria provocar a aparência desse Deus esse sentimento de que realmente ele tem poder sobre todas as coisas e de que ele realmente é o onipotente. E a aparência, além desse sentimento, deveria despertar nos olhos e na mente das criaturas que haveriam de existir, deveria despertar neles um senso de temor e de reverência. Um senso de que eles precisavam obedecer àquele que é o Todo-Poderoso. E assim, um dos componentes da divindade, ou um dos componentes da Trindade, é tido como Pai. E qual foi a aparência que eles, em comum acordo, decidiram que esse deveria ter perante as criaturas que haveriam de vir? Aparência que desperta temor, reverência e, enfim, a certeza de que há um Todo-Poderoso ali. Deus escolheu se manifestar em forma de fogo, labaredas de fogo, as luzes inacessíveis, luzes que saem da sua glória, do seu poder. E essa aparência é o que iria fazer com que todas as criaturas, ao olharem para esse Deus, que eles o reverenciassem, que eles admitissem que ali há um ser onipotente. Então, chegaram a esse acordo. Um dos componentes da Trindade assumiu essa aparência. Nós vamos ler textos aqui que vai provar isso que eu estou falando. A princípio, eu só estou dizendo com as minhas palavras, mas nós vamos trazer os textos e vamos provar aquilo que já foi dito no programa anterior, ou nos programas anteriores, ok?
um dos componentes da Trindade, chegaram no consenso, a divindade, os três, chegaram no consenso que esse deveria ser um Deus invisível. E qual é o impacto, a necessidade de um ser invisível, de um Deus invisível, para os seres que seriam criados? O impacto é de que eles deveriam ter certeza de que Deus, além de onipotente, glorioso, um Deus que é chamas inacessíveis, que provoca temor, reverência e respeito, deveria haver também na cabeça dos seres criados a certeza de que Deus estava com eles aonde quer que eles fossem. De maneira que os anjos, por exemplo, quando vieram à existência, quando passaram a existir, e eles tinham o poder e têm o poder de se locomover por todo o vasto universo. Então, eles se dirigem de um lugar para o outro. E eles, em qualquer lugar que fossem, eles podiam ter a certeza de que há um Deus acompanhando eles. E esse Deus é aquele que que se manifesta de forma invisível. Então, a posição desse Deus, na sua humildade, é aquele que garante aos seres criados que Deus está em todos os lugares. É o Deus onipresente. O Espírito Santo ficou com essa missão perante as criaturas que seriam criadas. E assim, nós provamos que existe um Deus invisível. A Bíblia nos mostra este fato. Recorra ao programa anterior que nós explicamos como que isso funciona. A aparência da terceira pessoa, aquele que é tido como a terceira pessoa, é de forma invisível. Enfim, e aquele que é tido como a segunda pessoa da Trindade? Qual que foi a concordância que a Trindade chegou para que ele se manifestasse diante das criaturas inteligentes? E nós trabalhamos mais nesse aspecto, mais nessa segunda pessoa, aquele a quem chamamos de Cristo, aquele a quem chamamos de Jesus. Então, a segunda pessoa da divindade ou da Trindade foi o Deus que chegou, aceitou e concordou em se manifestar ao nível dos seres criados. E o propósito é muito claro. O propósito de se apresentar ao nível das criaturas é para se identificar com as criaturas. É para se nivelar perante as criaturas, e nós mostramos o propósito disso. E está lá em São João, capítulo 1, verso 18. O Evangelho de São João, capítulo 1, verso 18. Ali diz: ninguém jamais viu o Pai. O Filho unigênito é quem o revelou. Então, aquele que é tido como filho, e ele é tido como filho porque seria o Deus que haveria de nascer, e desde a eternidade, desde antes da criação de qualquer coisa, na onisciência que possuem, sabendo que assim seria, ele já passou a chamar aquele de forma gloriosa, de forma brilhante, como sendo de Pai. E passou a chamar aquele que se manifesta como vento, como sopro, passou a chamar aquele de Espírito. E ele, porque nasceria numa manjedoura e seria uma criança como um homem, como qualquer ser humano que nasce, então esse, desde a eternidade, passou a ser tido como filho. É por isso que o apóstolo Pedro diz lá que aquele que nos salvou antes da fundação do mundo. O Evangelho eterno significa que desde a eternidade, antes de qualquer coisa, com base na onisciência de Deus, já sabia que Deus deveria nascer, crescer e morrer como ser humano. E ele pagando desta maneira, na sua morte, pagando a culpa do pecado do ser humano. Essa é a boas novas do Evangelho. E a Bíblia apresenta em Apocalipse 14, o verso 6, o verso 7, que essas boas novas é o Evangelho eterno, o Evangelho que sempre existiu. E isso é dado à onisciência que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem. Eles sabem do fim desde o princípio. E, para benefício das criaturas, assim eles concordaram em se manifestar. Então, a princípio, quem é que teve
o benefício de ver aquele Deus, a segunda pessoa da Trindade, conforme passou a ser visto? Quem é que teve o benefício, os primeiros a terem o benefício de ver esse Deus em forma de criatura? Foi os anjos. Quando eles vieram à existência, quando olharam para a segunda pessoa da Trindade, eles nunca viram a segunda pessoa da Trindade de forma divina, de forma gloriosa, como o Pai se manifesta diante deles. Mas eles tiveram diante dos olhos deles aquele anjo que estava ali. Lúcifer veio depois. E os outros príncipes, os outros oficiais de Deus vieram depois, porque são criaturas. Mas antes que eles olhassem qualquer coisa, assim como Adão e Eva, ao abrirem os olhos e olharem tudo que estava ao redor deles, tudo já estava pronto, assim esses anjos, quando vieram à existência, ao abrirem os olhos, tudo já estava preparado. O Pai já estava ali, com a sua luz radiante, a sua luz inacessível, a sua glória estava ali diante deles. O anjo, a segunda pessoa da Trindade, estava ali diante deles, e a certeza de que o Espírito estava ali com eles, através do Espírito Santo. Tudo já estava pronto, assim como Adão e Eva tiveram o privilégio de ver tudo pronto quando abriram os olhos pela primeira vez, assim foi os anjos do céu. Ali estava Jesus na forma dos anjos, os primeiros seres criados por Deus. Acontece que nós precisamos, antes de dar seguimento ao que estamos falando, vamos ver alguma coisa que a Bíblia nos passa a respeito. Eu citei alguns textos no encontro anterior para provar o que foi dito aqui. Mas vamos trazer outros textos hoje para afirmar mais ainda, aqueles que já assistiram o programa anterior, vai se firmar mais ainda nisso que estamos recapitulando no encontro de hoje. E aqueles que não assistiram, assistam o programa anterior para entender melhor. Mas vamos passar textos diferentes para provar o que estamos a dizer. Vamos ler o que está, por exemplo, lá em Daniel capítulo 7. O que vai ser dito na leitura desse Daniel 7 diz respeito a um acontecimento que se daria no tempo do fim. Foi profetizado 600 anos antes de Jesus ter nascido neste mundo. Mas a profecia que Daniel teve lá em Daniel 7 ultrapassa o tempo de Jesus e percorre todo o histórico na era cristã e tem seu cumprimento no tempo do fim. Nós não vamos explicar esse assunto porque não é o nosso assunto hoje. Nós vamos explicar na próxima série que trataremos aqui, a série que fala sobre o santuário celestial. Enfim, nós vamos ler uma ocorrência que se deu no tempo do fim, foi profetizado assim lá no livro de Daniel, e algo que aconteceu no compartimento principal do santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial. O livro de Hebreus, o livro do Apocalipse e toda a Bíblia fala muito do santuário, e esses do Novo Testamento apresentam o santuário celestial de uma forma mais íntima e mais esclarecedora. E nesse santuário celestial há esse compartimento íntimo desse santuário, aonde Deus se manifesta para fazer um julgamento. E foi tido o tabernáculo de Moisés como protótipo, como um tipo desse santuário que existe no céu. Enfim, vamos deixar de lado essas explicações, que esse assunto será tratado numa outra série, não neste programa de hoje. O fato é que, neste encontro, nós lemos uma descrição que ali Daniel 7 explica, uma descrição de como que é a aparência do Pai, aquele que foi tido como Pai. A pessoa da Trindade que foi escolhida para ser o Pai representante dos demais deuses, o Espírito Santo e Cristo, e Jesus. Vamos ler então em Daniel 7, verso 9. Vamos ler, diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias diz respeito ao Pai, correto?
e vamos ver o que aconteceu depois que ele se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Então, é descrito aqui é, a aparência, o que é possível se verificar que os cabelos do pai, o ancião de dias, e as vestes que ele possui, tanto um como o outro são brancos, um branco puríssimo. No entanto, olha como o texto continua, Daniel 7, verso 9. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Todos os seres perfeitos, os anjos, rodeiam o trono de Deus nesse momento de julgamento, que passou a ocorrer no tempo do fim. Mas aqui o que nos importa por hora é a aparência que o texto nos descreve desse Deus, o ancião de dias. As suas rodas, as rodas do seu trono, chamas de fogo, labaredas de fogo, conforme foi dito lá no encontro anterior. Isaías 33, verso 14, a última parte. Hebreus capítulo 12, verso 29. A aparência que a Bíblia nos passa daquele Deus que é tido como Pai é a aparência de labaredas de fogo. Né? E por que essa aparência? Conforme nós já dissemos, vamos reforçar um pouco mais. É para despertar realmente temor e reverência. Quando Deus se manifestou lá no cume do Sinai, com uma aparência majestosa, com a sua glória ali, o povo ficou com medo. E Deus, ele se manifestou e deu a sua ordem. E por que ele se manifestou dessa maneira? Para dar a sua ordem, ou seja, para revelar a sua lei, os 10 mandamentos, para o povo de Israel. Isso foi justamente para que eles não ousassem a desobedecer a ordem ou as leis daquele Deus onipotente. A glória, o brilho, a majestade que Deus se apresenta diante das suas criaturas tem justamente esta função, fazer com que elas tenham uma reverência, tenham respeito para aquele que está administrando as coisas. Quando Deus, Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, que acompanhou o seu povo no curso da história no Velho Testamento, mas ele mostrou um modelo pequeno para Moisés ali. Como que é a aparência de Deus no céu? Ele fez com que uma sarça ardesse em fogo sem se consumir. Está lá em Êxodo capítulo 3. E Moisés, estando ali, vendo aquela manifestação gloriosa naquela pequena sarça que não se consumia, fogo que não se apaga, então Deus falou para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o local onde estás é terra santa. Então, a reverência que Moisés deveria ter diante das labaredas que estava diante dele, que na verdade era a presença de Deus, as labaredas era para despertar justamente esta reverência que Deus cobrou de Moisés. Assim, lá no céu, os anjos, ao abrirem os olhos, viram as labaredas eternas, o fogo eterno. E assim eles têm Deus com temor e reverência. Não ousam a desobedecer a Deus. Apenas num grande desafio, assim como Lúcifer e os seus anjos resolveram fazer, ou seja, se opuseram ao Criador, tiveram que ter muita ousadia para enfrentar as labaredas eternas. Porque em Hebreus 12, verso 29, diz que ele é fogo consumidor. Enfim, o propósito dessa aparência foi justamente isso. Mas acontece que a segunda pessoa da Trindade é aquele Deus que resolveu se igualar à imagem dos seres criados. Porque ele queria que todos soubessem que, a despeito do caráter de Deus, da onipotência de Deus, da glória de Deus, da sua autoridade ser infinita, através daquele visual, isso era muito bem declarado perante as criaturas, haveria necessidade de eles saberem que há um Deus que se identifica com eles. Há um Deus que não tem pretensões de assustar necessariamente. Não tem nenhum interesse de provocar obediência pelo medo.
O propósito especial desse Deus que se manifestou ao nível das criaturas era trazer a mensagem de que Deus é amor, se igualando ao nível delas. De forma que quando eles abriram os olhos, quando vieram à existência, aquele anjo já estava ali. E esse anjo é Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Veja, a princípio o Velho Testamento apresenta a Cristo como sendo anjo. Desde o Gênesis até a última página do livro de Malaquias, Jesus ele é tido como o anjo do Senhor. O enviado é aquele que se submete ao Pai. E por que ele se manifestou assim? Justamente para ser modelo de como as criaturas devem se relacionar com o seu Criador. Ele se colocou para ser o exemplo vivo. O próprio Deus se tornou o exemplo vivo das suas criaturas de como eles devem se relacionar com o Pai. E esse exemplo vivo, ele deixou muito bem claro quando esteve aqui na Terra. Depois que ele abandonou a aparência de anjo e assumiu a nossa natureza humana, se tornando carne e osso assim como nós. Bem, uma vez eu escutei uma história de um pastor que disse assim, que uma família queria ter um bichinho de estimação em sua casa. Mas eles chegaram à conclusão que esse bichinho de estimação deveria ser um peixinho. E compraram um aquário, compraram o peixinho e ornamentaram aquele aquário e fizeram tudo de melhor para que o aquário ficasse aconchegante, agradável, e ali eles colocaram dentro do aquário cheio d'água o bichinho de estimação deles, um peixinho muito bonito. Mas só que com o passar do tempo, diz a história, o pastor contou essa história, a família notava que aquele peixinho ele ficava arredio, ele ficava assustado quando eles se aproximavam para ficar perto do peixinho. Mesmo na hora de dar o alimento para o peixinho, dar a ração necessária para ele, ele não entendia e ele corria e se escondia assim, ficava na parte extrema do vidro, longe, o mais longe possível da família, dos componentes da família. Até que o pai da família uma hora disse, vendo o peixe assustado, o peixe que não entendia o que eles estavam querendo fazer por ele, dar o melhor para eles, dar os cuidados necessários para ele. Então o peixe que não entendia isso, o pai da família certo dia falou assim, como eu gostaria de poder me tornar um peixinho para ir nesse aquário e assim no nível daquele peixe, na mesma forma daquele peixe, eu gostaria muito de poder dialogar com ele e fazer ele entender ao nível dele, na linguagem dele, na mesma capacidade que ele possui, fazer ele entender que todos que estão se aproximando do vidro são amigos que querem o melhor para ele. O pastor contou essa experiência e ela cabe muito bem para aquilo que nós estamos tratando aqui. A segunda pessoa da Trindade chegou no acordo com o Pai e com o Espírito Santo de que ele iria ser esse que se tornaria ao nível das criaturas. E depois do Velho Testamento, ele se rebaixou ao nível dos homens. Uma raça inferior aos anjos. Uma criatura inferior aos anjos. De estrutura inferior. Porque não há pretensão no nosso Deus, nenhuma pretensão de glória, de poder. Tudo que é imperativo na mente do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o amor. E assim eles se subdividiram, um de forma gloriosa, outro de forma invisível e o outro ao nível dos seres criados. É a maneira que eles têm para cercar as criaturas que eles tanto amam, para trazer todos os tipos de mensagem. Segurança, na onipotência, certeza na onipresença, certeza de que ele está ali sempre presente. Jesus falou que o Espírito Santo causaria esse efeito na nossa vida. Jesus falou assim, não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo. Estarei com vocês, através do Espírito Santo, todos os dias da sua vida. E ele pediu para que tivéssemos fé,
confiança de que assim é que acontece conosco. Deus está presente, nos acompanhando através da terceira pessoa da Trindade. Mas, assim também, ele se identificou ao nível das criaturas que ele tanto ama. Deus assim se cerca dos seres que ele criou e foi acordado antes de que viessem à existência. Vamos ver agora, ainda nós estamos considerando aqui em Daniel capítulo 7, veja só, ainda naquele momento do julgamento celestial, no santuário celestial. Daniel 7, veja no verso 13, como que Jesus, depois que se tornou carne e osso, tendo nascido homem, crescido como homem, lá na região da Judéia, e ter vivido como homem, morrido e ressuscitado como homem, será eternamente homem. Veja agora como ele se apresenta no céu. O que diz aqui em Daniel 7, verso 13? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Então, lá naquele tribunal que ocorreu no tempo do fim, que será estudado no outro encontro aqui, conforme eu prometi. Naquele tribunal aparece o ancião de dias, em chamas de fogo, a sua aparência de onipotência. E de repente, para que o juízo comece realmente, o juízo no santuário celestial, aparece o Filho do Homem. Por que esse título, Filho do Homem? O título que mais Jesus gostava de se reportar a ele, quando esteve aqui, é o Filho do Homem. Em Romanos capítulo 8, verso 29, Jesus diz, o apóstolo Paulo falou que Jesus é tido como um dos nossos irmãos, porque é justamente este o seu interesse, que ele seja reconhecido como um de nós. Vamos ver o texto que diz lá em Filipenses, que foi lido no encontro anterior, que mostra a beleza desse coração de Deus manifestado através da segunda pessoa da Trindade. Assim é o coração do Pai e do Espírito Santo também. Mas a segunda pessoa da Trindade é que se revelou a esse nível para entendermos realmente esse tão grande amor de Deus por nós. E diz assim em Filipenses 2, a partir do verso 5. Eu vou ler, se você puder acompanhar, então atente para as palavras. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora vai explicar qual que foi o sentimento que Jesus teve, que nós também precisamos imitá-lo. O verso 6, Filipenses 2, verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, ele não se prendeu a essa qualidade divina ou essa manifestação gloriosa que é por direito, ele realmente possui e faz parte da sua divindade. Agora o verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. E veja ainda continuando o texto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, para que haja efeito às criaturas que estão lá espalhadas por todo o universo, haja efeito aquela manifestação gloriosa, para que não fique apenas uma mensagem de temor e medo, e a obediência seja com base nisso. Então, Jesus ele se colocou ao nível dos homens para que o nome de Deus seja glorificado, para que a obediência seja com base no amor. E ele veio justamente revelar o Pai através da sua vida singela, a sua vida de amor entre nós, entre as criaturas que ele próprio fez. E veja, tendo se tornado homem, depois que ele venceu e mostrou o Pai através do seu viver neste mundo, nós lemos aqui que
Deus exigiu lá no céu que todos os joelhos se dobrem perante ele. A Bíblia não está ensinando idolatria, porque dobrar os joelhos e adorar um ser que é criado, se Jesus fosse um ser inferior, então isso seria idolatria. Somente a teu Deus adorarás e prestarás culto. O próprio Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 4. Falou isso para Satanás. Somente a teu Deus adorarás. E aqui, depois que ele obteve vitória contra todo o pecado, foi exigido que todos os anjos dobrem os joelhos perante ele. Mas já que estamos em Filipenses e lemos esta mensagem aqui, vamos pegar a mesma mensagem agora no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1. Vamos ver o que diz, explicando o assunto do santuário celestial, né, que ali revela o plano da redenção. Então, o livro de Hebreus trabalha muito nesse assunto, para que tenha ênfase o plano da redenção, que foi ensinado através do santuário, feito aqui na terra por Moisés, tipo do santuário celestial. Então, diz alguma coisa aqui que dá ênfase ao santuário. Diz assim, Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Aqui então, ele é filho porque ele nasceu. E ele representou o pai aqui na terra como uma criança, alguém que, como qualquer criatura que Deus colocou neste mundo, né? Então, é nesse nível que ele é tido como filho. Mas, no entanto, falando nessa linguagem de ter sido um filho, Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Então, que fique muito claro que ele chegou lá embaixo como criatura e se tornou herdeiro como uma criatura. Qualquer filho obediente de Deus herdará todas as coisas. No entanto, o verso 2 aqui está explicando, mas também ele fez o universo. Então ele foi lá embaixo e não deixou de ser Deus. O verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Em outras palavras, ele é o Deus onipotente, assim como o Pai é. E diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, conforme nós já consideramos em São João, no Evangelho de São João, no capítulo 1, dos versos 1 até o verso 14, exalta essas palavras aqui que nós estamos lendo no livro de Hebreus. Porque todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E como que Deus fez todas as coisas? A segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, como que ele fez todas as coisas? Ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ali em São João ele é tido como verbo, a palavra que faz acontecer, a palavra da ação, conforme o livro do Gênesis, do capítulo 1 em diante, né, fala de que Deus falou e tudo fez acontecer. E esse Deus que falou é tido aqui como a segunda pessoa da Trindade. Mas continuando a consideração aqui de Hebreus capítulo 1. Pelo poder das suas palavras, o verso 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então sempre aqui vai colocando esses extremos. Ele era um homem, mas também é Deus. É uma criatura, mas também é o Criador. E o verso 4 diz assim, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Por que essa colocação de ter se tornado superior aos anjos? Nós vamos ler um texto aqui, na sequência, aqui em Hebreus mesmo, que fala que os anjos foram feitos, a estrutura deles é superior à nossa estrutura. Aqui nós já vamos dando depois sequência ao tema que vamos tratar aqui no nosso encontro. Por que Deus nos fez com uma estrutura inferior à dos anjos? Mas, dando seguimento, o que o texto aqui de Hebreus está dizendo, que ele, como homem, ficou inferior aos anjos. Até então ele era tido como uma criatura, mas ao nível dos anjos, até o início do Novo Testamento. Mas a partir do Novo Testamento, ele se rebaixou mais ainda. E é por isso que foi dito ali em Filipenses,
tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele se rebaixou até o último, até o mais pobre, ao mais humilde, ao mais pequeno dos homens. Lá em Isaías, no capítulo 53, fala que ele foi o mais rejeitado, o mais humilde de todos os homens. Enfim, agora continuando o texto, nas nossas considerações aqui. O verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será por filho. Deus nunca falou assim para os seus anjos. Nunca teve um anjo a oportunidade de dizer os anjos nunca tiveram a oportunidade de escutar isso do pai. E Deus também nunca falou isso para os anjos. De que, olha, você é um predileto meu, você é um filho, é um herdeiro. Pelo contrário, os anjos foram criados para auxiliar os seus herdeiros, que são esses que Deus tem como obra-prima da sua criação. Os seres humanos, no caso. E Cristo Jesus se nivelou a este ponto. O verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e coloca apenas como o primeiro dos homens, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E ele me será por filho? Uma pergunta. O verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Sempre há esse trocadilho nessas palavras aqui, porque é este o tema maravilhoso do Evangelho. Aquele que é todo-poderoso se colocou o mais efêmero dos homens, o mais insignificante, o mais pobre. Jesus dizia, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, de tão pobre, de tão insignificante que ele se tornou nesse mundo. No entanto, o livro de Hebreus coloca, de homem, superou os anjos, mesmo na estrutura de homens, que não era para ser assim, mas ele alcançou coisas acima que os anjos alcançaram, como ministro de Deus. Deus então o reconhece nesse nível, a nível de criatura, como sendo maior do que as criaturas que ele fez, maior do que os anjos até. E diz assim, que todos o adorem, O verso 6 terminou dizendo isso, pedindo para que todos os anjos o adorem. E isso não é idolatria, volto a dizer, porque Jesus de fato é Deus. O verso 7, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz o ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, os anjos têm privilégios de ter esses poderes excepcionais, mas para o Filho, ele tem o mesmo trono do Pai, porque ele é Deus ao mesmo nível. Quando você ler em Apocalipse 14, no verso 1, por exemplo, o trono do Pai é o mesmo trono que o Filho se assenta. Em Salmos, capítulo 110, fala isso. Apocalipse, capítulo 1, o capítulo 7, o verso 17, Efésios 1, verso 20, e toda a Bíblia fala que o trono que pertence ao Pai pertence ao Filho, e não aos anjos ou qualquer criatura senta com o Pai no seu trono. Mas o Filho se assenta no trono com o Pai porque ele é tão poderoso quanto o Pai. Enfim, aqui está mostrando esses fatos nesse texto de Hebreus. E aí no final do verso 8, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. E aqui vai concordando, o motivo porque ele se tornou maior do que os anjos, porque ele foi vitorioso em ser obediente a Deus em todos os sentidos. O verso 10, ainda no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra, ele foi o Criador, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão tudo, porque os céus e a terra passarão na vinda de Cristo, mas as suas palavras, disse Jesus, não passarão. Então aqui está dizendo este fato. Agora o verso 11 diz, eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. O verso 12, também qual manto o enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Então esse texto do verso 12 que foi lido se explica lá em Apocalipse 6, quando fala na vinda de Jesus, que os céus se enrolarão como pergaminho
e todas as coisas desse sistema solar, do jeito que não existia antes da criação aqui para nós do sistema solar. Então, na volta de Jesus, tudo deixará de existir. A Terra se encontrará no abismo escuro, como era antes de Deus ter criado o nosso sistema solar para o nosso benefício. E diz assim, então, que ele permanecerá para sempre. Agora o verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Aquilo que eu disse aqui, do trono de Deus, que Jesus sentou depois que venceu todo o pecado neste mundo. A qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Esse verso 14 aqui, que conclui o capítulo 1 de Hebreus, comprova aquilo que nós já dissemos. Nós falamos que os anjos foram criados para ministrarem a favor de Deus, a favor de nós, seres humanos, e de outros seres que vivem em outros planetas. Enfim, mas agora vamos ver o que diz aqui o capítulo 2. O capítulo 2. O capítulo 2 de Hebreus. Verso 6 em diante. Em diante diz a continuação desse raciocínio. Antes, a partir do verso 6 diz, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, para visitar o filho do homem. Agora vai explicar quem que é o homem na qualidade de criatura das mãos de Deus. O verso 7 diz, fizeste-o, o homem, né, por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então, continua o verso 8 falando nesse sentido, e o verso 9 da sequência. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, volta a dizer que Jesus, no Velho Testamento, ainda ele estava no nível das criaturas que eram anjos, mas ao vir o homem cair em pecado, ele se rebaixou mais ainda, se tornando homem. E é isso que está dizendo o verso 9. Tendo sido um pouco menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. O sofrimento dele fez com que o homem ficasse glorioso aos olhos do Pai novamente, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. O verso 10, Hebreus 2, verso 10. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O verso 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só Deus, de um só. Por isso é que eles, porque Jesus aqui veio do mesmo Pai ao ter nascido como homem, né? Então todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, verso 12, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ou seja, ele se colocou no nível dos homens para mostrar como que se adora a Deus. E agora, como homem, que eternamente ele será, ele cantará eternamente louvores a Deus. Ele será eternamente um exemplo, um modelo vivo, mesmo sendo Deus, eternamente Deus, nunca deixará de ser Deus, mas eternamente será um homem para toda a eternidade como um modelo vivo, um modelo verdadeiro de como uma criatura deve se proceder perante o seu Criador. E é isso que está dizendo aqui, né? Está exaltando Cristo, olhando o seu lado humilde, como é infinitamente humilde, assim como ele é infinitamente glorioso. E diz assim, o verso 12, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele quer se unir com a congregação, ele quer estar no mesmo nível dos homens. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, e eu e os filhos que Deus me deu. Que coisa linda esse texto está nos revelando aqui. Jesus no meio de uma congregação, no meio de uma multidão de salvos, que são homens que foram resgatados do pecado através do seu sacrifício
e do seu exemplo deixado aqui nesta terra. Enfim, ele se coloca no meio da congregação para adorar o Pai. Do jeito que ele se humilhou, mesmo sendo Jeová, e se tornou o anjo do Jeová, que significa anjo, o enviado. O Pai não foi enviado porque a função dele é ser aquele que administra, mas aquele que se colocou como modelo ao nível das criaturas, ele se propôs a ser enviado, ele se propôs a adorar. E o Espírito Santo está no mesmo pé de igualdade em questão de humildade. A Bíblia pouco fala sobre o Espírito Santo, diz que é o Deus invisível e onipresente, enfatiza esses atributos de Deus, do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é que nos leva aos pés de Jesus. É o Espírito Santo que nos convence a Jesus. Certo pregador, ele diz que o Espírito Santo, ele age como se fosse um preguinho, que tem a função de segurar o quadro que mostra a foto de Jesus, a imagem de Jesus. Que significância é um prego? Mas o prego tem a função de segurar um quadro para que todos vejam a imagem do quadro. O Espírito Santo se propôs ser esse tipo de Deus. E ele foi enviado por aquele que foi enviado. Ele foi enviado pela segunda pessoa da Trindade. Mas nunca esqueça o fato. Jesus na terra disse, quem vê a mim, vê o Pai. O Espírito Santo também está nessa humildade, assim como Jesus demonstrou, o Pai se revelaria, o Espírito Santo também. E é muito lindo isso que aqui está o livro de Hebreus procurando nos trazer a nossa mente. E diz assim, depois do verso 12, o verso 13, e outra vez, eu porei nele a minha confiança e tal, eis que eu estou, e os filhos que Deus me deu. Verso 14, visto pois que os filhos têm participação comum na carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Nós já explicamos que Satanás foi expulso porque ele não tinha nenhuma vírgula desse sentimento no seu coração. Era um anjo belíssimo, glorioso no céu. Nós explicamos o início do conflito cósmico entre o bem e o mal, e nós explicamos que ele aconteceu mesmo quando esse anjo glorioso, que era Lúcifer, se rebelou. E ele se rebelou porque ele queria estar acima de Deus, estar na mesma posição de Deus. E foi ao rejeitar a imagem desse anjo, que é Jesus, que ele não aceitando ele como sendo Deus, que começou a sua rebelião no céu. E aqui nós temos esta verdade preciosa de como mostra a diferença de coração, de caráter. Enquanto o próprio Deus se rebaixa ao nível mais inferior, aquele anjo queria o nível mais destacado para ser reconhecido. E diz assim, depois, para destruir o trabalho do diabo, o verso 14, o verso 15, ele livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse assunto da escravidão, do cativeiro do pecado, será tratado no próximo encontro. Mas vamos continuar aqui, o verso 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, porque foi aqui que houve o pecado. Então ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. O verso 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Olha como a Bíblia repete muito a necessidade que Jesus tem de se igualar a nós, de se colocar no mesmo pé de igualdade nossa. Ele poderia estar no mesmo pé de igualdade do Pai. Uma luz inacessível, a glória que realmente ele possui e é Deus, o Todo-Poderoso. No entanto, ele faz questão para revelar esse Pai poderoso e revelar o Espírito Santo, ele faz questão de nos chamar de irmãos. Continuando o verso 17. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Enfim, por que então Jesus se tornou, a segunda pessoa da Trindade, se tornou ao nosso nível, se tornou carne, se rebaixou tanto assim, foi para poder ser modelo para nós. Além de nos resgatar da nossa culpa de pecado, ele desceu até nós e, como já fazia no céu,
era um modelo para os anjos de como se adora o Criador e se tornou modelo para nós, de como se adora o Criador. Mas por que a esse nível de homem? Por que que Deus não nos fez com a mesma estrutura dos anjos? É, você olha lá, por exemplo, lá em Daniel, no capítulo 9, Daniel, o profeta, ele começa uma oração. Ele precisa de algumas respostas que estão incomodando ele. Ele está muito inquieto porque ele recebeu uma visão de Deus e queria a explicação, queria entender a visão que havia recebido, lá no capítulo 8 de Daniel. E os anos passam, entra no capítulo 9 e ainda ele está inquieto e desejoso de saber o que significa a visão que ele recebera anos atrás, relatada em Daniel capítulo 8. E de repente, quando ele começa a fazer a oração, o anjo aparece. Na verdade, o anjo aparece lá no capítulo 9. Foi anos mais tarde, depois do capítulo 8, ele faz uma oração ali, e na mesma hora que ele está fazendo a oração, o anjo apareceu, o anjo Gabriel apareceu e disse: quando iniciou a tua oração, eu recebi a ordem e vim para te fazer entender a visão. Isso está lá em Daniel 8, Daniel 9, o verso 23 e o 24. Entre esses versos aí está essa declaração do anjo Gabriel. Em outras palavras, aqui nós temos um corpo espiritual, o corpo de um anjo. Pelo poder da mente, se traslada de uma parte a outra do universo. Ele se encontra no céu e no mesmo segundo se encontra na terra, pelo poder do pensamento. Ele recebeu a ordem, ele disse amém, que assim seja, e desceu para executar a ordem que Deus havia lhe dado. Enfim, o homem, ou mesmo Adão, ele não poderia fazer isso. Nós vemos lá em Gênesis, se eu não me falha a memória, nós não vamos ler o texto aqui para não tomar tempo, mas são textos que são conhecidos e acredito que você conheça. Lá em Gênesis 1, verso 28, se não me falha a memória, Deus disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Ali, quando Deus disse isso para Adão e Eva, eles ainda eram perfeitos. E eles receberam corpos justamente para a procriação. E a procriação deveria ter limites, porque o limite seria até o momento em que a terra fosse toda povoada. Porque se não houvesse limites, se depois que a terra estivesse povoada ainda continuasse a nascer filhos, sendo que, vamos supor que Deus deu esta ordem para o povo, para Adão e Eva, no momento ainda em que eles eram perfeitos. E deveria ser mantido assim, sem que o homem caísse em pecado. O projeto de Deus, o plano de Deus para com o homem, com essa estrutura, era até a terra, até o momento em que a terra fosse toda preenchida por habitantes. Mas só que não, nesse caso, sendo que o pecado não existia, e se Adão e Eva não tivessem caído em pecado, significa que eles nunca morreriam. E sendo que eles eram ricos em rigidez, em saúde perfeita, e a genética muito, muito enriquecida, eles teriam muitos filhos, e sempre sem morrer, vivendo sempre, os filhos nascendo, não demoraria muito, em questão de 2000 anos, que seja, a terra estaria toda povoada. E se Deus não cessasse aquele crescimento de população, isso iria causar um congestionamento, iria causar uma desordem naquilo que Deus estabeleceu, e até no ecossistema, iria sofrer um congestionamento de seres criados neste mundo. Mas o limite estabelecido por Deus foi: crescei, multiplicai e enchei a terra. Esse enchei a terra é o limite. E o que aconteceria então depois que a terra fosse toda povoada? Jesus falou para os saduceus o seguinte: eles eram os que não acreditavam na ressurreição. E eles constantemente rodeavam Jesus, assim como os fariseus e outros líderes de Israel. E eles faziam muitas perguntas para ver se Jesus tinha respostas realmente satisfatórias às perguntas que eles faziam. E eles fizeram uma pergunta e Jesus explicou para eles, respondendo a pergunta deles, que não vem ao caso aqui. Mas
Jesus disse para eles que quando estivermos no céu, os salvos serão como os anjos. Eles não casarão e não se darão em casamento. E veja, isso está lá em Mateus capítulo 22, verso 29 e o verso 30. Mateus capítulo 22, 29 e o verso 30. Eles não casarão, os salvos não casarão, eles deixarão de procriar. Por quê? Quando Jesus voltar, o apóstolo Paulo diz que nós seremos transformados de corpos corruptíveis a corpos incorruptíveis. Embora continuaremos sendo de carne e osso, conforme Jesus, após a sua ressurreição, mostrou para os discípulos, ele ressuscitou e pediu para que os discípulos tocassem nas suas feridas. O seu corpo e toda a sua estrutura estava ali, em carne e osso. E foi assim que ele foi para o céu. E é assim que ele voltará. É prometido na Bíblia. Os anjos disseram, assim como vocês, discípulos, estão vendo ele subir para o céu, assim ele há de voltar. Então ele sempre será homem, de carne e osso. No entanto, após a ressurreição, ele recebeu esse corpo que é um corpo glorioso, diferente do corpo de Adão. Não mais feito para uma procriação, conforme Jesus prometeu e falou para os saduceus. Haveria um tempo, portanto, que deveria cessar a procriação. E por que Deus deu esse corpo para que pudesse procriar e encher a terra? Deus deu esse corpo justamente para que o homem, que é um corpo inferior, para que o homem tivesse duas lições preciosas. A primeira lição o homem, Deus na sua onisciência, sabia que o homem iria pecar. Sabia que o homem iria cair no engano do anjo rebelde, do anjo que foi expulso do céu, que é Satanás. Então, Deus colocou limites, porque imagine só, se o homem pecasse e tivesse uma estrutura eterna como os anjos possuem. Ou seja, uma estrutura que não sente carência, não reconhece limites, que pode se locomover no espaço, de um lado para o outro sem problema. Então, se o homem tivesse essa estrutura que os anjos têm, quão difícil seria de se arrepender? Então, através das dores, dos sofrimentos, o homem aprende a reconhecer que precisa de um Criador. Então, este é um dos motivos. Deus, sabendo que o homem cairia em pecado, já preparou uma estrutura de limites, cheia de carências. E assim Deus colocou Adão, embora tendo um corpo que a glória, uma luz cobria a sua nudez lá no Jardim do Éden, e tendo muito mais força, muito mais energia do que nós, que já estamos em pecado, no entanto, era inferior aos anjos. Mas Jesus, sendo o modelo do homem que vai ressuscitar, daqueles que vão viver no céu, Jesus, depois que ressuscitou, se apresentou para os discípulos, ele aparecia no lugar e desaparecia, similar ao que os anjos fazem. Embora tenha corpo de carne e osso, poderá praticar toda essa proeza, poderá fazer aquilo que os anjos fazem. Essa façanha de ir de um ponto do universo ao outro ponto do universo, de um extremo ao outro, pelo poder do pensamento, todos aqueles que serão herdeiros de Deus terão esse privilégio. E Jesus, tendo se tornado em carne e osso, mostrava isso para os discípulos. Ele desaparecia e aparecia. Quando ele ressuscitou, ele falou para Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas de repente ele desaparece e vai ter com o Pai lá no céu, lá nas alturas, no lugar longínquo onde o Pai vive, nas mansões celestiais. E de repente ele volta e ceia com os discípulos, fala com os discípulos, de repente ele desaparece novamente. Assim será o corpo daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas esse corpo, que pode realizar todas essas façanhas, como Jesus realizou, como um anjo pode realizar, nem Adão e Eva possuíam. Deus limitou o corpo deles para que eles tivessem lições após a entrada do pecado. Tendo vencido aquele período de encher a terra, e se eles não tivessem caído em pecado,
Satanás, então, seria destruído porque ele não conseguiria mais persuadir ninguém. Significaria que ele não teve argumentos, não foi aceito os seus argumentos por ninguém. E não haveria o porquê estender o conflito cósmico, sendo que ele teria sido rejeitado. Como foi nos outros mundos que existem seres inteligentes como Adão e Eva. Então, em outras palavras, eu estou dizendo, Deus estabeleceu lá no Éden o corpo de Adão e Eva com limites, e assim nós temos também, como um tempo provisório, até que a terra fosse preenchida de seres humanos. Se o diabo, durante esse período, não conseguisse derrubar ninguém, levar ninguém para o pecado, então eles deixaria de existir. Mas se um ser humano só caísse em pecado, a história seria toda outra. Jesus teria morrido da mesma forma para buscar aquele ser humano que caísse em pecado. Enfim, o primeiro motivo é esse. Por que a estrutura do homem foi inferior à dos anjos? Foi para poder Deus ter acesso ao coração do homem com mais facilidade. Se o homem tivesse os mesmos poderes que os anjos possuem, ou que Jesus passou a ter depois que ressuscitou, os homens, ao caírem em pecado, seriam tão rebeldes quanto os anjos que acompanharam Satanás lá do céu. Eles não se arrependeriam. Jesus explicou isso aos discípulos quando falou assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que isso? Porque é difícil um rico se arrepender. Por quê? Porque o rico ele tem tudo o que precisa. Assim seria o homem se fosse feito com uma estrutura similar às dos anjos. Mas tem o outro motivo também. O outro motivo de Deus ter feito o homem lá no Jardim do Éden, antes do pecado, ter feito ele com uma estrutura inferior à dos anjos, é que Deus queria deixar bem claro que ele é um Deus de leis. Mesmo na sua onisciência, sabendo que o homem cairia em pecado, então por esse motivo especial, Deus fez essa estrutura limitada desses seres de carne e osso, nós, seres humanos. Então é fundamental essas limitações, essas carências, essas fraquezas que o nosso corpo possui. Por quê? Porque nós aprendemos que existe um Deus que estabelece leis. Lá a Bíblia diz que nós não devemos nos enganar. De Deus não se zomba, porque tudo aquilo que plantarmos, nós iremos colher. E na nossa carne, que é limitada, que é frágil, nós podemos entender essa linguagem. E como que isso acontece? A lei da causa e efeito, ela acontece para mostrar que o nosso Criador estabelece leis. E quando nós sofremos porque violamos alguma dessas leis, ou mesmo de forma indireta, a lei é violada, a lei da física, a lei da química, a lei da vida, em todos os sentidos, Deus está querendo se comunicar conosco através da lei da causa e efeito, está querendo nos dizer que Ele é um soberano que tem leis. E se nós ousarmos desobedecer às suas leis, nós iremos sofrer graves consequências por isso. É por isso que nós lemos aquele texto lá no encontro passado, Deuteronômio capítulo 30, dos versos 15 ao verso 20. Deus deixou bem claro ali dizendo: eu coloco o céu e a terra como testemunhas de que diante dos teus olhos eu coloquei a vida e a morte, o bem e o mal, e aconselho-te que escolha a vida para que vivas. Então, temos aí a lei da causa e efeito, e depende de nós fazermos a nossa escolha. Deus não vai forçar-nos a escolhermos alguma coisa, Ele vai permitir que nós soframos as consequências. E o tempo de vida que nós temos neste mundo de pecado, nessa existência pecaminosa que levamos, é o suficiente para vermos que o mal não presta. E Deus permite você sofrer, eu gostaria de dizer assim, Ele está te preparando para que você faça escolhas sábias. Às vezes você não consegue largar dos bens materiais, daquilo que o mundo oferece, daquilo que Satanás procura usar para te atrair, para ficar preso às coisas deste mundo. Deus não deixa você alcançar esses sonhos que o teu lado carnal, o teu lado pecaminoso
possui, deseja, Deus não deixa você alcançar, não porque Ele está tirando de você. Às vezes as coisas até estão indo de mal a pior, você está perdendo. E você pensa, Deus está tirando de mim. Mas eu quero que você saiba que não funciona desse jeito. Deus não está tirando de você ou te fazendo perder. Deus está te ajudando. Deus está te livrando daquilo que vai te levar à perdição. Então as coisas com Deus funcionam assim. Os nossos limites, as nossas carências, não são necessariamente coisas ruins aos olhos de Deus. As necessidades que passamos são obreiras de Deus que servem para a nossa salvação. E é por isso que Jesus, como modelo para nós aqui na Terra, ele sofreu muitas vicissitudes, sofreu muitos ataques do arqui-inimigo do bem, de Satanás, como modelo para nós, para dizer como que nós devemos ficar do lado de Deus de forma incondicional. E se resistirmos até o fim, nós certamente seremos vitoriosos. A mensagem, então, que eu gostaria de passar para você hoje está nessas palavras, está nesse conteúdo que eu participei aqui, que foi tratado aqui. Eu espero que você pense nisso e espero que você esteja agora, depois desta recapitulação que fizemos, dos encontros anteriores e dessa explicação do porquê a nossa estrutura hoje, em estado de pecado, e mesmo a de Adão era inferior à dos anjos, eu quero que entenda que os propósitos foram esses. Primeiro, não nos deixar orgulhosos, para nos colocar frágeis para buscarmos o nosso Deus, porque é na fraqueza que recorremos ao nosso Criador. E em segundo lugar, para que saibamos que Deus é um Deus que estabelece leis. E Ele é um Deus que espera que obedeçamos a Ele, porque todo rei, todo soberano possui leis, possui uma constituição. E nós vamos tratar sobre esse assunto da constituição de Deus, das leis de Deus, num outro encontro que faremos posteriormente. Mas por hora, eu quero que você pense nisso. Te agradeço imensamente por ter ficado conosco até aqui e peço que Deus te abençoe e continue com você até o próximo encontro. Até lá.